boa tarde a todos. Estamos começando mais um encontro de notícias teológicas da Cátedra Carlo Maria Martini, do Decanato CTCH, da PUC-Rio, com o tema Campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. Para mim, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês e agradeço imensamente à Cátedra Carlo Maria Martini, na figura da professora Maria Clara Bingemann, pela oportunidade de mediar esse encontro. Eu sou Rita Freitas, sou arquiteta, aluna do projeto de abertura da Faculdade de Teologia da PUC-Rio, aluna de cursos livres do Centro Loyola de Fé e Cultura, formada pelo curso Mater Ecclesiae da Arquidiocese do Rio de Janeiro, agente de pastoral e membro do Conselho Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Paz em Ipanema. Todos os anos, a CNBB lança um tema estimulando espiritualidade, diálogo e ações concretas de solidariedade durante a Quaresma. O tema deste ano é Fraternidade e Educação. Em uma época como a nossa, verifica-se uma crescente imposição de dinâmicas que nem sempre favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar com profundidade, amar com generosidade. Todos temos a grave missão de propor e realizar processos de diálogo em torno de uma educação para a verdade, a solidariedade, o respeito às diferenças e a paz. E ter em mente que o princípio da educação é o valor da pessoa humana. Esse tema do nosso encontro, né, Notícias Teológicas, será explorado pela professora Glória Fátima do Nascimento, mestre em Educação pela PUC-Rio, bacharel em Teologia pela PUC-Rio, licenciatura e bacharelado em Letras pela UFRJ, diretora-geral do Colégio Teresiano CAP PUC-Rio e membro do Conselho de Identidade e Missão da PUC-Rio. Com essas considerações, gostaria de passar a palavra, então, para a professora Glória, para que ela prossiga esse encontro com sua palestra. Boa tarde a todos e todas, é um prazer. Muito obrigada, Maria Clara, minha mestre querida, eterna. Kátia, obrigada aí pelo seu carinho nessa intercessão. A Rita, muito obrigada também, não é? Nos conhecemos visualmente hoje, não é? E, enfim, o Manuel, o Rodrigo, a Elaine, que está por aqui, quem mais chegar. Esse é um tema que me é muito caro, porque, antes de tudo, eu sou educadora. Não é? Tudo que eu fiz e estudei foi pensando numa missão em torno da educação. Não é? A educação ela é uma missão. Lógico que a gente não vai dizer que professor é sacerdócio, não é isso. Não é? O professor tem que ter sua dignidade salarial, sua dignidade de ambiente de trabalho, sua dignidade de oportunidades para uma formação permanente. Mas a educação ela entra no nosso sangue e não sai mais quando a gente encara com ela. Eu resisti muito, minha família toda de professoras, minha irmã, minhas primas, e eu não queria ser professora, mas acabei fazendo letras, porque eu gostava muito de ler, e nas letras me encantei pela pedagogia, e por aí fiquei, e fui somar tudo isso com a teologia, com a prática de fé, né? E fomos aprofundando por aí o tema da educação. Essa campanha da fraternidade ela é bastante interessante, porque ela vem no momento em que tanto a educação formal, que é aquela que se dá nas escolas, nas universidades, como a educação informal, elas são chamadas a participar de um momento da história da humanidade que é único. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é? E essa pandemia ela fez com que a educação desse saltos até qualitativos também em relação ao diálogo maior com o mundo de hoje, não é? Enfim, vamos lá, a campanha, ela é interessante, ela é bonita, ela parte de um cartaz, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas ela tem uma estrutura, não é? Ela tem uma estrutura metodológica. Ela nos convida a partir da palavra, a palavra de Deus, ali citada, ali a nossa base, não é?
teórica. Depois ela nos convida a uma escuta, a escuta do mundo, né? A escutar o outro, a estar com o outro, a vivenciar a alteridade no campo da educação, isso é fundamental. E depois ela nos convida ao agir, né? Se a gente for reparar um pouquinho, uma releitura do velho método ver, julgar e agir, mas com uma nova roupagem muito interessante, muito interessante. E eu gostaria de começar falando do cartaz. Podemos, Kátia, colocar o cartaz? Só para a gente relembrar um pouco. Como é interessante, ele é feito por um leigo da Bahia, não é? Tem um olhar bastante interessante. E aí aqui a gente já pode ler várias questões aqui no campo da educação. Então, nós temos uma mulher sendo julgada, provavelmente por muitos homens, né? A história da mulher pega em adultério. A gente tem um homem que é um mestre, que se põe como um mestre, que ensina, que perambula ensinando, judeu, e que nesse cenário, ao ver uma possível injustiça perante uma lei, né? E muitas das vezes a lei é injusta, nós vemos isso no nosso cotidiano brasileiro sempre. Diante dessa mulher, então, julgada como pecadora, como errada, nós temos pedras no caminho, a gente pode ver as pedras. Ele, enquanto mestre, ele, enquanto pedagogo, ele não olha para a mulher por cima, ele se abaixa e olha para essa mulher. Ele tem um coração na mão, um coração vermelho à mão. Nós não sabemos o que ele escreveu nos relatos bíblicos, mas o autor do cartaz coloca que ele escreve amor e sabedoria. É uma livre interpretação. E essa mulher, que também toca o próprio coração, se sente absolutamente acolhida. O cartaz ele é verde e laranja, o verde lembrando dessa divindade de Jesus, essa esperança que ele traz à Terra, e o laranja é essa criatividade fiel de quem segue a esse Senhor. Então, veja bem, um cartaz que nos fala muito, não é? As pedras que ficaram por ali, porque ninguém joga as pedras nessa mulher, a esse pedagogo que se abaixa para falar, né, visualmente, corporalmente, ele se abaixa para poder elevar a mulher. Esse é um papel de um pedagogo, não é? A palavra pedagogo, pedagogia é muito bonita, não é? O pedagogo é aquele que caminha com a criança, como o mistagogo é aquele que caminha com o mistério, não é? O pedagogo, ele caminha com a criança, com aquele que aprende. E Jesus aqui é absolutamente pedagogo. Ele não fala, no relato do Evangelho de João, no momento que Jesus aparece escrevendo, mas, segundo o olhar do artista, ele escreve amor e sabedoria. Não existe sabedoria sem a prática do amor. Não é bonito? Eu achei muito bonito, muito bem pensado, as cores, esse homem que se abaixa, que vai até a mulher, que tem o coração na mão. Então, obrigada, Kátia. Eu só queria dar assim, uma visão do que essa campanha da fraternidade nos traz, até a partir das falas do Papa Francisco, sobre educação, a educação que escuta. E se fala, então, a partir daí, dessa educação que escuta, da pedagogia do cuidado. Bom, o que nos diz o texto da campanha? Que a educação é uma habilidade humana, e unicamente humana, e que deve humanizar. Quando a gente traduz para o nosso cotidiano, quando a gente quer dizer que uma pessoa não é muito boa, vamos dizer assim, a gente diz que fulano é desumano, não é? O fulano é muito desumano, fulano não tem humanidade. Então, ser humano é traduzir, é colocar para fora o melhor que o humano tem. E essa é a proposta de uma educação que liberta, de uma educação que escuta, de uma libertação que está ao lado, que caminha com.
assim como Jesus caminhou. Um outro texto bíblico muito bonito é o do discípulo de Emaús, né? Jesus, quando aparece aos discípulos de Emaús, ele não fala, eu sou aquele, sabe, aquele cara que foi anunciado, não. Ele ouve, ele escuta, ele caminha junto. E na refeição, os olhos dele se abrem e eles reconhecem o Senhor. Então, Jesus ele tem uma forma de atuação que é altamente pedagoga, pelo menos ao nosso olhar. Etimologicamente, educação vem de ex educere, que é conduzir para fora. Mas conduzir para fora o quê? Conduzir para fora todo o potencial criador do ser humano. Há um grande educador, nem sempre muito falado, no Brasil, chamado Paulo Freire, que vai partir de uma pedagogia justamente que vê o ser humano com a capacidade da criação, porque é a imagem e semelhança do Criador. Paulo Freire tinha um olhar cristão, que é bastante interessante. E esse olhar a gente pode atualizar, não é? O que eu vou conduzir para fora? A minha capacidade de criação é a capacidade de criação do outro. Numa perspectiva das pedagogias críticas, se a gente for prestar bem atenção, criação, crítica e crise são palavras que têm a mesma etimologia, elas têm a mesma raiz. Então, para criar, eu tenho que criticar. E criticar não é falar mal, criticar é separar em partes para melhor analisar. E quando eu separo em partes e analiso, muitas das vezes eu entro numa crise de crenças, numa crise de certezas, numa crise até de valores que eu aprendi que não são os valores que vão ao encontro do que me propõe Jesus, o Cristo. E a partir da crise, a gente volta à criação. Então, é uma roda, é um círculo, criação, crítica, crise. Bom, essa equação ela é importantíssima para a educação. Não se faz educação, não se cria, se não se analisa, se não se separa em partes, se não se encaminha até por dentro de uma crise. A crise a gente tem vivido bastante, não é? Falamos um pouco, então, do cartaz, voltando, então, para a estrutura metodológica, a palavra. A palavra vem de Provérbios, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. E o que é ensinar com amor? Há um autor colombiano chamado Bernardo Toro, e é muito interessante. Bernardo Toro, ele tanto trabalha com a filosofia como ele trabalha com a linguagem da matemática. Hoje a matemática ela é vista como a linguagem do mundo, não é? Os algoritmos, esse meio pelo qual a gente hoje se encontra e fala, depende da linguagem matemática. E ele tem um pensamento muito interessante a respeito dessa pedagogia do cuidado baseada numa ética do cuidado, que é baseado também na escuta. E ele vai dizer o seguinte, que o modelo de sociedade adotado até hoje, que tem foco no ganhar, no acumular, no ser importante, esse modelo de sociedade que muitas vezes é ensinado até na educação escolar, não é? A competição, o ser melhor, o ser o primeiro da turma, a primeira turma, o primeiro colocado. Esse modelo ele acabou, ele se extinguiu, ele não dá mais. Porque os próprios seres humanos, nós, espécie humana, nos colocamos em risco a partir dele, não é? E pomos em risco também o planeta. Então, essa competitividade exacerbada, que muitas das vezes, ainda no campo da educação, se aprende como algo positivo, é que levou a humanidade a uma série de desastres que hoje nós estamos vivenciando, tanto na parte do meio ambiente, quanto na questão das relações internacionais, o número de guerras que nós temos, como na questão da saúde, não é? Até a desconfiança do próprio saber. O outro
é tão objeto de uma desconfiança minha, ele quer tanto tirar aquilo que é meu, que ele pode até criar uma vacina que eu vou dizer que ela não vale, que ela não é válida, que ela não é boa. Então, há um excesso de desconfiança do outro. E o Bernardo Toro vai trabalhar, então, que há 3 valores que são fundamentais para o campo da educação, que é o saber cuidar, saber realizar transações em que ambas as partes ganham, é o ganha-ganha, não ganha-perde, que é o modelo que a gente tem, não é? E saber conversar. Saber conversar significa saber escutar. Mas não é escutar, tá, estou te escutando, não é? É o escutar como quem acolhe e se percebe na voz do outro. O cuidado, então, vem a ser o centro de um paradigma que tem dupla função: evitar danos futuros, os quais a gente até já convive, e reparar os danos passados. Então, uma educação que escuta, ela também procura reparar os erros que cometemos no passado em relação a etnias diferentes, a causa negra, a causa dos indígenas, em relação a gênero, não é? Como se vê um gênero diferente do meu, em relação ao poder do adulto sobre a criança. Uma relação de cuidado, uma pedagogia do cuidado, ela busca reparar, sanar, curar feridas, que é o que o Papa Francisco nos propõe no Pacto Educativo Global. Essa questão do cuidado, ela é às vezes um pouco controvertida, porque, no fundo, há uma discussão de gênero na palavra cuidado, porque lá no século XX, até meados do século XX, o cuidado era algo que era relacionado à função da mulher, que aprendia certos valores para cuidar do lar, dos filhos, da casa. Então, para algumas pessoas, falar em cuidado é falar desde uma perspectiva muito de dentro da casa, né? Da organização da casa. E a proposta do Papa Francisco, que nos chega através da campanha da fraternidade e também do Pacto Educativo Global, é falar de um cuidado que é comum à nossa terra, ao nosso planeta, à nossa casa. Para alguns também, Gaia. E aí é muito interessante, quando a gente traz para o campo da educação formal, pensar que há algumas dimensões que nós deveríamos trabalhar. Eu vou falar muito agora do chão da sala de aula, né? Que é a primeira dimensão que a gente deveria ter cuidado é a dimensão corporal. A integração corpo e alma enquanto psique, ela deve ser total. O ser humano perfectum, o feito por inteiro, o perfeito, ele soma corpo e alma. Ele não é só corpo, ele não é só alma. Mas vamos pensar nas nossas salas de aula, um sentado atrás do outro, igual o gafanhoto, não é? A gente vê a nuca um do outro e a gente não se olha. Ainda temos isso no campo da educação formal, mesmo nas universidades, não só nas escolas de educação básica. Depois da dimensão corporal, tem a dimensão intelectual, trabalhando o mundo das ideias e do pensamento, desenvolvimento do pensamento crítico. Para criticar, eu tenho que ter suportes filosóficos, teóricos, eu tenho que aprender o que a tradição da sociedade nos legou. E são várias tradições. Nós ainda somos muito focados na tradição ocidental, mas temos a tradição oriental. Dentro da tradição ocidental, temos tantas outras tradições que poderíamos aprender e aprender, tanto no mundo da escola quanto no mundo da universidade. Depois, educar as emoções. Essa é uma terceira dimensão. Hoje nós estamos aí ainda a gente pressupõe, final de pandemia. E se tivermos vendo os jornais, as TVs, os meios de comunicação, as questões emocionais, elas estão explodindo muito, explodindo dentro das escolas, principalmente, em algumas universidades também. Vocês devem ter visto aquele caso em Recife, onde mais de 20 meninos de ensino médio
tiveram uma crise de ansiedade compulsiva, tiveram que chamar a ambulância para atendê-los. Todos choravam muito. Quem está na realidade hoje da escola formal percebe que a ansiedade, o medo do futuro, o medo de não dar certo, está muito mais presente na juventude, nos adolescentes e nas crianças. Nós tivemos uma eclosão de casos de violências domésticas, independente da realidade socioeconômica dessa criança e desse jovem. As pessoas confinadas tiveram muito mais dificuldade de uma convivência agora possível do que nós estávamos imaginando. Isso tudo entra no universo escolar, isso tudo entra no universo da educação formal de uma maneira geral. Então, educar as emoções, aprender a lidar com os limites, aprender a lidar com a frustração. Esse é um grande desafio numa sociedade que todo mundo tem que ser vencedor. Escutar não é muito difícil. Se nós lembrarmos, acho que acredito um mês atrás, um jovem de 13 anos que acabou matando a mãe e o irmão porque a mãe mandou que ele desligasse o computador. Né? São realidades presentes. E a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a nossa emoção, a educação que a gente sonha, está em todo esse contexto também. Então, educar a emoção. Freud dizia que educar é frustrar, né? É dizer não. Quem não ouve não, não sabe lidar com o limite. Depois, uma outra dimensão, que é a quarta, é a social. Desenvolver a capacidade de relacionamento com o que nos cerca. Então, vamos pensar, nós aqui estamos na Gávea. Quem é que nos cerca? Além dos nossos alunos das escolas vizinhas, da PUC, do campus da PUC, nós temos a Rocinha, nós temos o Parque da Cidade, nós temos realidades bastante diferenciadas no mesmo bairro. Imagina no Rio de Janeiro inteiro, imagina no estado do Rio de Janeiro inteiro, no Brasil. Então, são realidades com as quais a gente tem que aprender a conviver, a escutar e a se para tentar transformá-la. E aí é um quinto elemento, uma quinta dimensão que é fundamental, que é a espiritual. Não é? O educar para o sentido do espiritual, que não é aula de doutrina, não é a catequese. A catequese ela é muito bem feita nas nossas igrejas, até nas nossas escolas católicas, ou na PUC, na pastoral, quando os alunos desejam, no crisma, na primeira Eucaristia. Mas aquilo que a gente fala é de uma espiritualidade que nos eleve, que nos transcenda, que faz com que a gente saia de si mesmo e vá ao encontro de um grande outro que é maior que nós mesmos. É um reconhecimento da nossa pequenez frente a um grande mistério, não é? Frente ao que a gente chama de Deus, e outras religiões denominam de outras formas e de outras maneiras. Não é? Ou seja, dentro da perspectiva da campanha da fraternidade, é necessária uma mudança no paradigma educacional, considerando questões básicas, ou duas perguntas básicas. Para que educamos e a partir de onde educamos? São perguntas que merecem respostas. Mas como realizar essas mudanças? Não é? O professor é aquele que sempre pergunta, mas como eu faço isso? Essa é a pergunta básica de um professor que lida com sala de aula. Bom, primeiro, a percepção de que todos nós, seres humanos, somos interdependentes. Isso precisa ser ensinado. Né? Ainda há pouco eu falava com o Manuel da Glorinha. A Glorinha tem uma dissertação de mestrado muito interessante sobre essa interdisciplinariedade do aprender a partir da teologia, uma dissertação de mestrado na teologia. É isso. É reconhecimento da diversidade presente, que a diversidade ela é muito boa. Se nós repararmos, as escolas, elas são instituições que nascem no século XIX. A escola como a gente conhece hoje, esse modelo de escola. É um modelo que foi preparado para preparar para o mundo da fábrica. E a escola ela é pensada a partir do mundo da fábrica. Por isso que ela é feita de compartimentos.
ou de gavetas. Então, tem a gaveta da língua portuguesa, a gaveta da literatura, a gaveta da história, a gaveta da química. E como o menino vai crescendo, as gavetas vão aumentando, esse armário vai aumentando. Começa com uma professora no maternal, chega na educação, no ensino médio, com 17 disciplinas, porque ele tem que se preparar para o vestibular, ele tem que se preparar para o Enem, seja lá o que for na vida. Mas são gavetas que se abrem e que, se não conversam, não se traduzem no aprendizado afetivo e efetivo para o mundo de hoje. Aquele modelo de um aluno sentado atrás do outro, que abre o caderno para cada disciplina, para aprender o que somente aquela disciplina diz, esse modelo é lá do século XIX, quando surgem as escolas. E as escolas católicas surgem no século XIX, os únicos que já tinham pensado em escola eram os jesuítas, desde o século XVI, e depois uma escola para crianças empobrecidas, que é as escolas para os indígenas e para os órfãos, depois todas as congregações, enfim, as ordens que trabalham com escolas, elas vão pensar uma escola para trabalhar com um menino empobrecido que não tinha acesso a essa escola que preparava para a fábrica. Então, a escola católica, ela, desde a sua gênese, ela presta um serviço à sociedade muito, muito interessante, muito bom e muito bem-vindo, não é? E muito bem-vindo. Nesse sentido, uma escola que trabalha com pensamento interdisciplinar, ela inclui, e vai incluir sempre. Tanto o menino que está no canto, calado, quieto, como aquele que é tido como diferente, como que tem necessidades especiais no seu aprendizado, uma escola que trabalha com a percepção da importância da diversidade, ela é inclusiva. E uma universidade também. Uma universidade também é porque tem um bom trabalho dentro do campo da inclusão. Qual é a segunda verdade básica para que essa mudança venha? O ser humano ele tem que estar muito consciente que ele depende da ecologia. Nós somos seres ecológicos. Uma educação que nos faça reconhecer que nós somos parte da Terra e não os donos da Terra, que é aquela velha leitura torta que se fez de Gênesis, não é? E de dominar. A gente sabe que o sentido ali é de cuidar daquilo que Deus nos deu. Quando o ser humano interpreta no mundo moderno que ele é o dono, ele acha que ser dono significa poder desmatar, poder eliminar, poder poluir, sem pensar muito no outro, nesse grande outro que é a própria Terra. Bom, e hoje, então, se fala não só numa cidadania global, o termo cidadania global ele surge como uma resposta a uma grande crise que tem na humanidade, uma crise econômica e política, também uma crise climática, mas, somado ao termo cidadania global, vem uma cidadania ecossocial. Hoje já se fala, os autores falam, eu volto a dizer que eu uso esse autor chamado Bernardo Toro, é um dos autores com que a gente está dialogando aqui nessa fala. Esses autores falam, então, nessa cidadania que é ecossocial, ou seja, que está preocupada com a vivência, com as mudanças climáticas, que está preocupada com o mundo pandêmico. A pandemia não chegou à toa, várias teorias. A gente só sabe de uma coisa, na prática, o sofrimento foi grande. Né? Vários de nós perdemos pessoas queridas, vários de nós sofremos nos hospitais, vários de nós vimos pessoas que não voltaram, porque não puderam escapar esse vírus avassalador. Não é? Então, já lutamos com as vacinas, mas, ao mesmo tempo, temos um movimento anti-vacina, ao mesmo tempo, temos as pessoas da Terra plana, ao mesmo tempo, temos pessoas que negam os avanços da ciência. Então, é mais do que nunca necessário que nós desenvolvamos nos nossos campos de educação, e eu falo aqui da educação formal, essa cidadania ecossocial. E complementa a tradição da cidadania global, não rompe com ela, ao contrário, complementa. E alguns autores vão falar de um cosmopolitismo cívico,
ou de uma amizade social, que é um termo bom, não é? A amizade social, o respeito ao outro, a alteridade, a educação para a convivência com o diferente. E aí é uma vinculação forte da ética da justiça com a ética do cuidado, nessa perspectiva. As habilidades emocionais, empatia, cuidado com as palavras, o saber ouvir, o pedir perdão, formam uma cidadania ecossocial. É o escutar, é o estar com o outro. O ecológico não é mais um apêndice, mas algo essencial que compõe essa cidadania ecossocial. Assim, a cidadania ela pode se definir como um processo de cuidarmos uns dos outros. O que é ser cidadão? O cidadão é aquele que cuida um do outro, e que cuida do planeta como esse grande outro. O cuidar nos oferece uma visão de cidadania sob a perspectiva da responsabilidade, que é outra palavra muito interessante, não é? A palavra responsabilidade, ela tem o mesmo radical da palavra resposta. Responsabilidade, resposta. Tem lá as mesmas letras iniciais, o mesmo sufixo. E é interessante, porque nós só somos seres de responsabilidade porque somos capazes de dar respostas às perguntas cotidianas que a vida nos faz, que o planeta nos faz, que a Terra nos faz, que a sociedade nos faz. Então, educar pessoas para que saibam dar respostas solidárias e não solitárias ao planeta Terra é o fundamental, é o convite que a campanha da fraternidade nos faz. É fazer uma educação que leve esse sujeito a perceber que ele é um sujeito de direitos e de deveres, e que ele tem a capacidade de dar respostas que levem a uma mudança. E aí entra a perspectiva do agir. A campanha da fraternidade, assim como o Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco nos propõe, vai falar do projeto de vida. Hoje o ensino médio na escola básica também fala, existe uma matéria, vamos dizer assim, chamada projeto de vida. Mas é um projeto de vida que parte de uma visão ecossistêmica e não de uma visão de competitividade. Porque projeto de vida nós podemos fazer vários, mas a proposta do Papa Francisco, a proposta da campanha da fraternidade é que nós façamos um projeto de vida, que pensemos a vida com os nossos estudantes a partir de um pacto com o outro. Por isso ele fala de um pacto educativo. Veja bem, 1/3 da população brasileira está envolvida com a educação, não é? Nos dados do IBGE, e aí a gente vai falar assim do agir, e é preciso que a gente estude, perceba e vá até as pesquisas, porque uma das questões que a campanha da fraternidade no Agir vai tocar é que o projeto educativo no Brasil ele é inconcluso. O pacto ou o projeto educativo no Brasil ele ainda precisa caminhar muito. E segundo dados do IBGE de 2020, 51,2% das pessoas com 25 anos ou mais, veja bem, 51% dessas pessoas não concluiu a educação básica no Brasil. Isso é muito sério. A gente não está falando de meia dúzia de pessoas que não têm acesso ao nível superior. A gente está falando de educação básica. E qual é a nossa proposta concreta para que essa estrutura seja rompida, não é? Essa semente do mal plantada na educação seja rompida? Vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. O número de escolas católicas que fecham hoje é enorme, é imenso. Escolas tradicionais que não conseguem sobreviver à crise econômica que a gente vive. E hoje, na educação formal, a gente vê a entrada dos investidores financeiros no campo da educação.
Quantas escolas hoje foram compradas por investidores financeiros que não pensam a educação como a gente pensa, como escuta, como ecossistema, como promoção de humanidade. Ao contrário, estão no paradigma do sucesso. Quantas escolas boas têm fechado? A gente pode enumerar aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, grandes escolas no subúrbio do Rio de Janeiro, Nossa Senhora da Piedade, né, Manuel? Está sacudindo a cabeça, uma escola imensa que virou um grande condomínio, está virando um grande condomínio, que a gente tem em Santa Rosa de Lima, e outras escolas que foram diretamente para grupos de investidores, sim. E é aí que a gente, nessa visão ecossistêmica, também tem que participar, também tem que propagar, também tem que reunir com quem pensa igual e tentar lutar por uma educação de qualidade. Parece um jargão antigo, mas não é. E quando a gente fala em qualidade, aqui a gente está falando de qualidade humana, e não de qualidade enquanto competitividade. E é isso que a campanha da fraternidade ela nos ajuda a pensar. Nós tivemos, em alguns governos passados, ou até alguns investimentos interessantes no campo, por exemplo, da valorização da figura do professor e da figura daquele agente que está se preparando para ser professor. Quem está na universidade ouviu falar do PIBID, né? Que era um plano de docência que ainda existe, mas que a gente sabe que perdeu a força. Nós tínhamos tido alguns poucos ganhos no campo da educação. E esses poucos ganhos, todos foram passados. E aí, o que eu trago aqui não é uma discussão político-partidária, se é isso, se é aquilo, não. O que eu trago aqui é uma reflexão sobre o campo da educação por onde foi. O Ministério da Educação, as secretarias de educação dos municípios e dos estados, elas são leiloadas entre aqueles partidos que simplesmente apoiaram o candidato majoritário. Não se coloca nas secretarias ou no Ministério da Educação faz algum tempo pessoas capazes que realmente queiram transformar e fazer uma educação de qualidade humana para todos. E isso também a campanha da fraternidade nos ajuda a pensar. Então, essa campanha da fraternidade fala com sabedoria e ensina com amor, vem para mexer com as nossas raízes acadêmicas e políticas. Mas eu não estou falando de política partidária, estou falando de política pública, de qualidade para todos e todas. Estamos no ano eleitoral, é bom que a gente preste atenção, independente do jogo duplo, esquerda, direita, meio, centro, mas quem é que pode nos oferecer uma real proposta de uma educação de qualidade humana para todos? E qualidade humana é aquela que nos ensina a ter uma ecologia sistêmica, que nos ensina a pensar, que nos ensina a fazer crítica. Mas não é essa crítica barata, rasa como um pires que a gente vê na internet. Isso não é crítica, isso aí é joguinho de fofoca de salão. Crítica que é aquela, separar em partes para poder analisar. E só separa em partes para poder analisar quem está bem alfabetizado. Quem não está bem alfabetizado tem muita dificuldade. Não é que não faça, mas tem muito mais dificuldade de texto mental para fazer. Eu acho que eu já falei muito. Então, só para a gente fazer um intervalozinho com fôlego, eu vou pedir para a Caixa que a gente pusesse uma música do Lulu Santos que fala sobre tempos modernos, mas tempos assim em que a gente tenha qualidade de vida e que a gente veja surgir, possa fazer, ajudar a surgir pedagogicamente gente que seja fina e sincera. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. Elegância está ligada à etiqueta, e etiqueta é diminutivo de ética. Obrigada, professora Glória. Excelente palestra. E eu vou passar agora umas perguntas que algumas pessoas já fizeram aqui no chat. A Elaine,
ela escreveu assim: Glória, fantástica a sua síntese, que lindo. No tema da campanha da fraternidade, diz: ensinar com amor. No mundo capitalista, que, como você disse, a lógica é matemática, como podemos incentivar o ensino sob a perspectiva do cuidado e do amor? Respondo? Deixa eu voltar um pouquinho aí da questão, Elaine, querida. A lógica matemática. Na verdade, a matemática ela é uma linguagem que, na verdade, ela é universal e ela é necessária, não é? Eu acredito que quando você fala na lógica matemática, é a questão do primeiro lugar, do segundo lugar, do terceiro lugar, do acúmulo como um bem maior. Realmente é um desafio. Mas há outras formas, por exemplo, aí vou falar da matemática ensinada no cotidiano, de se ver essa matemática que se ensina. Por exemplo, a matemática das matrizes africanas, ela é bastante diferente da nossa lógica matemática. A matemática indígena. Então, existem outros modos de se pensar matematicamente que não é só aquele que a tradição ocidental nos legou. Não é? Vem lá dos gregos, que é importantíssimo. É importante que a gente, cada vez mais, tenha desenvolvido essa lógica matemática que pode ser ensinada pela música, por exemplo. Não é? As notas musicais, elas nos ensinam lógicas matemáticas importantíssimas, principalmente para o cérebro das crianças, para o desenvolvimento do cérebro das crianças. Né? O PISA, que é um medidor internacional, ele vai trabalhar a questão da matemática e ela é importantíssima. Essa é a matemática vista de um lado. Hoje se fala na etnomatemática, tem umas teses muito interessantes na Unirio, no Departamento de Educação da Unirio, sobre isso. A gente tem os professores de música aqui no Teresiano que estudaram música na Unirio, que trazem essa perspectiva. Estudar a matemática a partir de quantas tranças tem no cabelo de uma menina africana. Isso é uma dissertação interessantíssima, desenvolvida por um dos nossos professores. Mas, ao mesmo tempo, é ensinar que essa matemática ela não é acúmulo, ela não é somente soma, ela também é divisão. Então, quando eu aprendo a dividir aquilo que eu tenho, na verdade, eu ganho, eu não perco. E é aí que o Bernardo Toro vai falar da habilidade, não é do ganha-ganha. Você dividiu, os dois ganharam, os dois ficaram felizes. É uma construção cotidiana. É possível. Não é fácil, porque é uma quebra de paradigma no mundo ocidental. Mas é possível. Não sei se eu satisfiz o que você queria ouvir, Elaine. Perfeito. Como você... Tem uma outra pergunta aqui, do Manuel. Ele diz assim: professora, embora não tenhamos muito apoio por parte da classe política, a senhora não acha que os nossos formadores de educação estão um pouco de lado? Eu não diria um pouco, não, Manuel. Eu diria que os professores, você fala em formador, eu vou interpretar como professor, se você permite. Ainda é uma profissão que não é muito bem vista, infelizmente, porque, além dela ser nobre, o professor ele tem uma capacidade de transformação de mentes que é altamente perigosa, não é? Para quem não sabe verdadeiramente o que é educação. Então, o professor tem aquela velha máxima, né? Que no imperador japonês, ele só a única figura para quem ele inclina a cabeça é para o professor, né? Porque é uma concepção onde sem um professor não se faz nada. Por outro lado, o próprio professorado precisa também se autovalorizar e ver a importância que tem, porque isso também é muito incutido na gente. Né? Quantas famílias a gente ouve dizer assim: o meu filho quer ser professor, mas eu tirei da cabeça dele. Né? Como se ser professor fosse a pior coisa do mundo, e não é.
Na minha família, eu tenho um sobrinho que é professor, está na Rural, dando aula de história, feliz da vida, muito bem, obrigado. E tem gente que fez direito que não está tão bem quanto ele. Mas assim, é também quebrar alguns mitos cotidianos que foram construídos em relação à figura do professor. Então, há uma questão aí que é de autovalorização, mas que também é de valorização profissional e financeira, que a gente precisa lutar para que ela ocorra. Agora, se a gente não acenar, se a gente não fizer barulho, ninguém vai nos ver. Então, é preciso que a classe de professores esteja bastante unida e que saiba fazer barulho. Senão, não nos olham, não. E é aquilo. As prefeituras, as secretarias de educação, os ministérios de educação, geralmente são rifados para aquele partido político bem pequenininho que apoiou o presidente, que apoiou o governador, então aquele que... E aí se coloca na educação gente sem qualificação nenhuma, com todo respeito a essas pessoas, mas sem qualificação para lidar com as questões educacionais, com esse projeto inconcluso que a gente tem de educação no Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Fiquei satisfeito com a sua resposta. Obrigado, professora. Obrigada, Manuel. Professora, por enquanto, não temos outra pergunta aqui no chat. Todos calados. Não foi muito bom, foi muito ruim, aí eu não sei. Com certeza foi muito boa. Porque a gente fica numa certa perplexidade, né? Diante de como está sendo tratada a educação no Brasil hoje, né? A gente está vendo nesses últimos dias coisas terríveis sobre o MEC, né? Também a gente vê que, em determinado momento, havia melhorado a situação de analfabetismo, por exemplo, né? Havia mais alfabetizados, agora recuou novamente. Bom, a pandemia pode ter contribuído um pouco para isso, mas acho que não é só a pandemia, né? É a importância que se dá à educação. Então, eu pergunto, você tem esperança que essa chamada da campanha da fraternidade, da CNBB, consiga chegar realmente às pessoas e fazer uma conscientização mais profunda, que resulte em algo, numa melhora assim numa melhora da importância que se dá à educação no Brasil? Minha cara mestre. Eu aprendi tanto sobre dogmas que libertam, como não ter esperança depois de tanto aprendizado. A esperança dos alimentos. Imagina, eu que estudei com mulheres teólogas nos anos 90, eu só posso ter esperança. Tivemos alguns retrocessos, também sabemos. Mas é complexo. Há resistências a essa campanha da fraternidade. Eu tive a oportunidade de estar conversando sobre essa campanha na própria Arquidiocese do Rio, né, lá na Catedral, e a gente sabe que há uma parte do clero que resiste muito a esse tema, achando que é um tema digno para a Quaresma. Deveria ser a coisa mais piedosa. Não é digno. Para a Quaresma. Não é um tema muito social, não tem a ver, então... Mas a minha esperança está no laicato. Não é? Os leigos, alguns estavam lá presentes, dizendo que iam levar o tema para a sua paróquia, sim, que iam discutir, sim, e o laicato vai descobrindo a própria importância que tem dentro desses temas. Então, nós, leigos e leigas, temos que ser os multiplicadores e assumir lá a nossa tarefa que fala Lumen Gentium 5, né? O nosso munus tríplice e levar adiante essa reflexão que é extremamente importante. Existem resistências dentro da igreja, assim, o que é uma pena, porque é uma oportunidade única que a gente tem para poder levantar esse tema para pessoas que não têm tanto acesso a ele, que nunca pararam para pensar que elas têm direito de brigar por uma escola pública de qualidade, por exemplo, de lutar para que um EJA não acabe como queriam acabar, que é a educação de jovens e adultos. Então, se descobrir como um cidadão pleno de poderes, de direitos e deveres, mas os direitos querem nos tirar. Então, é muito mais fácil a gente fazer a propaganda do assalto, do roubo,
da periferia como algo onde nada de bom acontece, do que falar nos bons projetos, que, inclusive, a igreja desenvolve por aí, né? Através dos pré-vestibulares comunitários, não é? Por exemplo, né? Os PVN-6, os pré-vestibulares para negros e carentes, que nasceram lá com o Frei Davi, na Baixada Fluminense. Então, a esperança sempre há. Enquanto a vida, a esperança, mas, assim, a gente tem que lutar para que ela permaneça e lutar para que aconteça o que a gente sonha. Sonho que se sonha só, é só sonho. Sonho que se sonha junto, se torna realidade. Professoras, até no momento não tem mais nenhuma pergunta, então eu passo a palavra para a professora Maria Clara e novamente para você, para a professora Glória, para as considerações finais. Muito obrigada por suas palavras, pela síntese realmente dessa campanha da paternidade, e pelo menos assim ela nos estimula, né? Acho que qualquer campanha da paternidade nos leva, a função dela é exatamente essa, né? A gente pensar no problema, né? E tentar achar uma solução. Então, acho que é nossa função agora, como leigos, como agentes na sociedade, na igreja, a gente seguir à frente juntos, como a senhora me falou, tentar alguma coisa, né? Imagina. Então, Rita, já que você passou a palavra para a Glória e para mim, antes da Glória fazer as considerações finais, eu queria provocar um pouco a professora Vera Candô, grande batalhadora da educação, figura icônica da nossa PUC. Eu gostaria que ela dissesse alguma coisa, já que ela está aqui. Olha, Maria Clara, você me provocando. Não, eu acho que é muito importante a campanha da fraternidade ter abordado o tema da educação, porque eu acho que o tema da educação é uma educação humanizadora, transformadora, né? que promova sujeitos de direito e deveres, que seja sensível às questões da justiça, da ecologia, de criar uma sociedade diferente. Ela é fundamental para a gente construir um reino. E isso é fundamental. Então, acho que é muito pertinente esse tema para a campanha da fraternidade. Ótimo. Bom, então, Glória, a palavra é sua para as suas considerações finais. Imagina, 2 mestres, Vera, minha orientadora de dissertação de mestrado, olha o que você me faz, Maria. Além de amiga, né, de vida. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade de falar sobre um tema, primeiro, do qual eu gosto muito. Eu gosto do tema da educação, eu gosto do tema instituição escolar, eu gosto do tema ensino-aprendizagem. Então, é uma oportunidade que eu agradeço tremendamente. E depois dizer que esse espaço é um espaço tremendamente importante para que o pensamento ecoe, para que o pensamento realmente se faça eco, e que esse boca a boca tão necessário de temas tão pertinentes ao nosso cotidiano, eles acabem se espalhando como sementes ao vento. Nós estamos no outono, né? Então, como sementes ao vento, que esses temas que fazem parte de um cotidiano que nem sempre a gente tem tempo para olhar e perceber, ele se faça presente. Eu volto só a dizer muito obrigada, ou como dizia o profeta Gentileza, que ele dizia que não se usava obrigada, né? Porque obrigada era obrigação. Ele dizia que a gente tinha que dizer assim, gratidão, porque vem de graça. Então, muito obrigada a quem esteve aqui com a gente, a quem me deu a honra de escutar. Muito obrigada pelo convite. A costura feita pela Kátia. Costurar é um ato muito importante, viu, Kátia? Não é qualquer pessoa que sabe. Obrigada, Rita, né, que
também teve essa graça de estar conosco, e a Maria Clara aí pelo convite, a todo mundo que esteve aqui presente. A mais pura gratidão, que a gente siga aí pela vida, se encontrando, se esbarrando e principalmente fazendo acontecer. Então, a gente que agradece, a Cátedra Martini agradece muito a sua presença, agradece a Rita também a mediação, né? Eu acho que um povo que acredita na educação e que crê na educação tem futuro, né? Um povo que maltrata a educação está ameaçando seu futuro. Então, a gente espera que o Brasil saia dessa, né? Acorde para a importância da educação. Eu sou casada com um argentino, né? Passo a vida ouvindo as loas à educação argentina, mas agora até na Argentina eles estão com queixas, com problemas, parece que a coisa não está tão bem como já esteve, né? Mas, em todo caso, mesmo se a gente compara na Argentina, enfim, a importância que tem a educação, o carinho com que é tratada é maior, parece, do que aqui no Brasil, né? Por outro lado, nós temos assim uma história gloriosa de educação. Temos grandes educadores, né? Temos Paulo Freire, Anísio Teixeira, né? Figuras assim fantásticas, Darcy Ribeiro, né? Que fez muito, acreditava muito na educação, e é dele a tal célebre frase, né? Que a maneira como se maltrata a educação no Brasil, não sei se é exatamente textualmente assim, não é eventual, não é pontual, é projeto, né? Na verdade, é um projeto. E ele dizia, se não se construir escolas, depois vai ter que se construir cadeias, né? E eu acho que é um pouco a realidade que a gente vive aí, né? Então, eu acho que é resgatar essa tradição importante que a gente tem, né? E apostar, né? Na educação, sempre ensinando com amor, né? E o amor, eu acho que é um pouco tudo, né? Quando a gente vê, às vezes passa na televisão e tal, aqueles meninos andando descalços, quilômetros no barro para assistir uma aula, professores tomando barco, piroga, e indo dar uma aula. Isso é uma coisa que constrói o mundo, né? Então, a educação realmente é uma pedra fundamental daquilo que constitui a nossa humanidade. E eu acho que essa nossa conversa aqui é uma pedrinha, uma pequena contribuição para que essa conversa sobre a educação continue rolando por aí, né? E certamente a gente vai botar o vídeo lá no Facebook, no YouTube e tal, vai ter mais gente que vai poder visualizar e ouvir essa sua síntese tão boa, Glória. Então, te agradecemos muito a presença aqui, tá? Então, Kátia pode fazer o encerramento prático. Aí, boa Semana Santa e boa Páscoa para todos, tá?